Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só e céu, e céu, e céu. Glória a Deus, te damos graças, Senhor, porque temos a oportunidade de engrandecer-te e adorar o teu santo nome através das canções, através dos instrumentos, das nossas vozes. Nós queremos, ó Deus, bendizer o teu santo nome e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos totalmente ao Senhor. Venha sobre nós nesse instante,
e enche os nossos corações, pois o desejo das nossas vidas é te adorar com sinceridade e verdade, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Louve ao Senhor. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Confiamos em Ti em todo instante, Pai. Confiamos, ó Deus, nos Teus cuidados. Aleluia. Essa canção diz assim:
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, usa-me, sou teu milagre, eu sou. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Glória a Deus, aleluia. Oh Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua presença real e verdadeira em nossos corações, em nosso viver. Mesmo que não merecemos, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Oh Jesus, gratos somos a Ti, gratos somos. Queremos continuar rompendo em fé, Pai. Queremos continuar. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim
crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Graças te damos, Senhor. Não nos cansamos de te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado de todo instante, em todo momento. Temos a certeza que em Ti nós iremos romper em fé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor, para glorificar o nome dEle, através dos cânticos, através da nossa vida, e é assim que deve ser. Incircunstancialmente servir ao Senhor com toda a nossa alegria, com todo o nosso coração. E antes de ler a palavra de Deus, nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos dê orientação, que nos dê as diretrizes necessárias para essa grande jornada na qual nós estamos inseridos. Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, por aquilo que o Senhor fez por nós, ó Deus, pelo Teu sangue derramado ali na cruz e o acesso que o Senhor nos concedeu a Deus Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que a Tua graça recaia sobre cada família, sobre cada um de nós.
Ó Deus, e que a tua glória se manifeste de maneira poderosa, de maneira graciosa, Senhor, através da tua palavra. Nós dependemos da tua palavra, nós necessitamos, ó Deus, da tua palavra em nossas vidas, porque sem ela nós não conseguimos viver, sem ela nós não conseguimos caminhar. Precisamos da tua palavra, Senhor. Nos oriente segundo a tua vontade, segundo o teu Espírito que opera através dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. A palavra de Deus diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre a grande jornada. E até aqui nós temos visto alguns pontos interessantes e relevantes para a nossa vida cristã no decorrer dessa grande jornada. A primeira coisa que nós temos observado é que nessa grande jornada nós enfrentamos um grande desafio, porque essa jornada é cheia de desafios. Nessa grande jornada nós temos grandes inimigos, pois o mundo com a sua sedução, o diabo com sua astúcia e a carne com suas inclinações e desejos pecaminosos tentam nos afastar, nos minar, tentam desanimar a nossa vida nessa trajetória. Mas nós não temos apenas um grande desafio pela frente ou grandes inimigos que não nos dão trégua. Nós também temos amigos, nós temos pessoas com quem contar, nós temos irmãos, nós temos uma comunidade, nós fazemos parte de um corpo, de uma igreja, nós fazemos parte de uma coletividade. Pessoas que nos encorajam, pessoas que nos exortam, pessoas que puxam as nossas orelhas, pessoas que nos orientam, nos direcionam para que sejamos melhores, pessoas cheias de dons espirituais que são usadas pelo próprio Deus para se mutuamente encaminharem. Nós temos amigos e nós temos amparo nessa grande jornada, amparo do próprio Deus. Nós temos a força que vem do próprio Deus, nós temos o sustento que vem do próprio Deus, nós temos o direcionamento que vem do próprio Deus. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos nessa grande jornada cheia de desafios, cheia de inimigos, mas cheia de amigos e cheio de orientações vindas do próprio Deus, que não apenas nos direcionam, mas nos acompanham. Nós precisamos entender isso. E vimos no domingo passado que esse Deus que nos ampara, esse Deus que nos acompanha, esse Deus que está conosco nessa grande jornada, Ele nos concede ferramentas imprescindíveis para que, em se apropriando dessas ferramentas, nós sejamos munidos, nós sejamos fortalecidos e consigamos avançar nessa grande jornada. Mas é necessário que nos apropriemos dessas ferramentas. E a primeira ferramenta que nós
observamos no domingo passado é a palavra de Deus. A palavra de Deus é suprema, é imprescindível. A palavra de Deus é importantíssima, é a nossa bússola. E nós precisamos nos apropriar dela, nos relacionar com ela, para que cresçamos, para que a gente progrida, para que a gente avance. Mas hoje nós nos deparamos com uma outra ferramenta. Nós iremos tratar de uma outra ferramenta tão importante quanto a palavra, que é, obviamente, de acordo com o texto que nós lemos, a oração. Precisamos entender o que é oração. Precisamos entender, à luz das Escrituras Sagradas, não apenas o teor da oração, mas como orar de maneira que agrada a Deus. E o texto que nós lemos, eu poderia ter escolhido outros textos, porque há diversos textos que tratam sobre oração, que mostram personagens na sua vida de oração, que mostra resultados da prática da oração, mas eu escolhi um texto em que o próprio Jesus nos ensina a orar. Estamos diante de um texto em que os discípulos, eles perguntam para Jesus, isso a gente vai ver nos evangelhos, os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam para Jesus de que maneira orar. E isso é interessante porque os judeus, por conta do contexto religioso no qual estavam inseridos, eles sabiam, eles aprendiam a orar ao modo judaico desde cedo, desde pequeno. Então havia um padrão de oração que os discípulos conheciam previamente. Havia um padrão de oração que era conhecido no geral, porque a oração era comum nos tempos de Jesus. As pessoas se reuniam no templo de 3 em 3 horas para fazerem as suas orações. E a sociedade, a comunidade, elas viam isso acontecer, elas tinham noção de que isso acontecia. Mas é significativo observar que os discípulos se aproximam de Jesus e querem que Jesus os ensine a orar. Porque os próprios discípulos chegaram à conclusão de que o tipo de oração que eles faziam e que os religiosos de sua época faziam era diferente do tipo de oração que Jesus fazia. E aqui a gente tem uma primeira observação do texto. A primeira observação do nosso texto é que existem pessoas que não oram, existem pessoas que oram, mas oram errado, e existem pessoas que oram corretamente. Nós precisamos compreender isso. Há pessoas que não oram, que não nutrem uma vida de oração, que ignoram uma vida de oração, que não querem saber de uma vida de oração, que não sabem o que é oração. E há outras pessoas que oram, mas oram errado. Oram de modo que não agradam a Deus, de modo que não falam a língua, por assim dizer, de Deus em sua oração. Pessoas que oram errado. E há pessoas que oram de modo que agrada a Deus. E essa diferença dá para perceber no próprio âmago do texto, porque Jesus ensina os seus discípulos a orarem. O que significa que se Jesus tem a necessidade de ensinar oração, significa que os discípulos até então oravam equivocadamente. Os discípulos aprenderam a orar de maneira equivocada, de modo que Jesus intervém ensinando sobre oração.
Essa é a primeira observação que nós precisamos ter do texto. Não é toda oração que agrada a Deus. Não é toda oração que fala a Deus. Ou há um tipo de oração que agrada a Deus. Há um tipo de oração que é correta. Precisamos entender isso. A segunda observação que nós podemos extrair do texto, antes de entrarmos mais detalhadamente, é que Jesus, ele nos dá uma chave para acessar as riquezas de uma vida de oração. Jesus não estabelece nesse texto padrão uma reza. Jesus não estabelece no ensino sobre a oração um modo em que se deve apenas repetir, e às vezes repetir sem entender, às vezes repetir sem levar em consideração o teor doutrinário que está por detrás de cada sentença. Porque quando nós falamos sobre a oração que Jesus nos ensinou, a gente entra num campo da normalidade. Por quê? Porque nós aprendemos essa oração formalmente desde criança. E aí a gente fez dessa oração um tipo de repetição diária, um tipo de reza, um tipo de mantra. E isso não é o que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensina quando profere o seu ensino é uma chave que dá acesso às riquezas de uma vida de oração. O que significa que nós precisamos observar atentamente o que Jesus quer dizer naquilo que ele diz sobre oração. Essa é a segunda observação do texto. Não se trata de meras repetições, não se trata de uma, entre aspas, reza a partir daquilo que Jesus ensina, mas se trata de uma chave que Jesus nos dá para acessar as riquezas da oração. A terceira observação que nós precisamos compreender é que a oração, ela não é um modo de obter coisas de Deus. Ela é um meio de se obter mais do próprio Deus. Preste bastante atenção nisso. A oração não é um meio para se obter coisas de Deus, como se a oração fosse um intermediário para que Deus fizesse a nossa vontade, para que Deus cumprisse os nossos desejos, para que Deus movesse céus e terra por nós, só para suprir as nossas carências. Não. A oração é um elemento necessário para que nos relacionemos com Deus de tal maneira que nos apropriamos de Deus, no sentido de que o conhecemos cada vez mais, nos relacionamos com Ele cada vez mais, nos tornamos mais íntimos com Ele. É um elo de ligação entre nós e Deus, de intimidade. Então, quando nós falamos sobre oração, às vezes as pessoas se equivocam e aí oram errado. E aí Tiago diz: pedis, mas vocês estão pedindo mal, porque vocês estão pedindo como se a oração fosse algo que existisse, ou que Deus estabelecesse apenas para que se obtenha algo dele, ou coisas a partir dele. E aí vocês oram, e oram errado, oram mal, porque oração não serve para isso. A oração é um elemento, é um meio, é um elo de ligação entre nós e Deus, de maneira que há comunhão, de maneira que nós desfrutamos, ou temos a possibilidade de desfrutar da própria alegria da Trindade, da própria alegria e comunhão de Deus. Essa é a oração. A oração não é um modo de obter coisas de Deus, é uma maneira de obter
mais do próprio Deus. Quando nós... pastor, mas qual a diferença? A diferença é que quando a gente entende isso, nos aproximamos de Deus não como alguém que merece algo ou algum favor da parte dele. Ou você já percebeu que quando as pessoas geralmente oram, elas oram para suprirem as suas necessidades? Elas oram tão somente para pedir coisas para Deus? Elas oram porque sabe que o Deus Todo-Poderoso é capaz, é suficiente para suprir as suas carências, e aí elas pedem para obter tais coisas. Mas aí essas pessoas se esquecem que a oração é relacionamento, se esquecem que a oração é um elo de ligação para comunhão entre nós e Deus, e que quando isso é feito, quando isso é não apenas compreendido, mas aplicado, as outras coisas são acrescentadas, não porque merecemos, ou não porque a oração está movendo as mãos de Deus para nós, mas entendemos que a oração nos moveu de maneira submissa à vontade de Deus, ao querer de Deus, de maneira submissa e de maneira a se render ao querer de Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que mudar muito o nosso conceito de oração, e Jesus nos ensina aqui nesse texto. A oração, uma vez alguém chegou para mim e disse assim, estava no final do culto, aí alguém disse assim: pastor, eu quero que o senhor ora pela minha filha que está doente. E aí eu falei: amém, meu irmão, vamos orar. Aí ele disse assim, complementando: tá bom, pastor, mas faz aquela oração poderosa. Aliás, faz aquela oração forte, eu quero aquela oração forte. E aí eu fiquei pensando cá comigo, com os meus botões, o que esse irmão quer dizer ou quer significar com oração forte? Será que é o tom de voz que diz que uma oração é forte? Será que o muito falar mostra que a oração é forte, é poderosa? Precisamos entender que a oração poderosa não é aquela que a gente pensa que vai mover Deus ou mudar Deus a nosso favor. Não. A oração forte, a oração poderosa é aquela que nos move à rendição à vontade dele, apesar de nós, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que vai acontecer, apesar até mesmo do mal que pode acontecer. É a oração de Jesus no Getsemane, quando ora ao Pai, e ele num determinado momento usa essa perspectiva da oração, entre aspas, que hoje as pessoas pensam, de mover a mão de Deus, e diz assim: Senhor, passe de mim este cálice. Pai, passe de mim este cálice. Ou seja, faça diferente, vamos fazer de um jeito diferente. Mas aí ele volta e diz: que seja feita a tua vontade. Ou seja, a oração poderosa é a oração que nos move de maneira submissa a estar sob a tutela de Deus, a proteção de Deus e a vontade de Deus. Então, meus queridos, observem só, Jesus ensina os seus discípulos a orar, e aí ele diz assim logo no início: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observem só, essa oração de Jesus, ela centraliza Deus e a sua vontade, de maneira que a oração poderia girar em torno de
que santificado seja o teu nome. E poderia ficar mais ou menos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí poderia ir automaticamente para o final, que diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque tudo aquilo que está no meio gira em torno do santificado seja o teu nome. E poderia ficar mais ou menos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, para que o teu nome seja santificado. Seja feita a tua vontade, para que o teu nome seja santificado. O pão nosso a cada dia nos dá hoje, para que o teu nome seja santificado. Perdoa-nos, para que o teu nome seja santificado. Não nos deixes cair em tentação, para que o teu nome seja santificado. E livra-nos do mal, para que o teu nome seja santificado. Em outras palavras, Jesus nos ensina, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Primeira lição que nós precisamos ter, para que a gente absorva dessa ferramenta: Jesus nos ensina não apenas orar ao Pai, mas orar pelo Pai. Eu explico. Jesus não apenas nos ensina a orar ao Pai, mas orar pelo Pai. Orar ao Pai para que o próprio Pai seja santificado. O que significa ser santificado, pastor? Eu não entendi, mas Deus já não é santo. Então, qual a necessidade que nós temos de pedir ao próprio Deus para que Ele, ou o nome dele, seja santificado? O que Jesus quer dizer com isso, meus irmãos, não é outra coisa senão orar a Deus que Ele seja glorificado nos céus e na terra, através da igreja, através de nós. É como se nós estivéssemos orando para que Deus santificasse o nome dele através das nossas vidas, santificasse o nome dele através daquilo que ele faria em nós e daquilo que ele faria através de nós. E aí nós oramos, nos dispomos a isso. Nós oramos nos relacionando com ele para que essa santificação ou essa santidade de Deus se evidencie de maneira gloriosa. De modo que quando o reino vem, ou a vontade seja cumprida, ou o pão é dado como suprimento, ou o perdão é concedido, ou somos livres da tentação e do mal, Deus é glorificado e santificado através de tudo isso. Então Jesus nos ensina não apenas orar ao Pai, mas orar pelo Pai, orar para que Deus seja o centro, orar para que não a nossa vontade venha à tona, mas a vontade de Deus e a glória de Deus se manifeste, orar pelo Pai. E por que isso é importante? Porque nós somos naturalmente egoístas. Se você fizer uma contabilidade, se você fizer uma auditoria em seu coração, e um gráfico de suas orações, a minha pergunta para você é: de que maneira você tem orado? Ou qual a pessoa que é prioridade em sua oração? Qual? Aí você vai descobrir uma coisa: quase sempre as suas orações começam na primeira pessoa. Porque quase sempre, meus queridos, as nossas orações, elas são para nós mesmos, elas são por nós mesmos.
elas têm em vista o nosso bem-estar, o nosso conforto, a nossa estabilidade, a nossa carência. Mas o que Jesus nos ensina é que nós devemos não apenas orar ao Pai, mas orar pelo Pai. No sentido de que o nosso coração tem que se mover a vê-lo santificado dentre os homens, a vê-lo glorificado através de nós, a vê-lo evidenciado através da igreja, e que a vontade dele se cumpra, e que o reino dele venha de maneira gloriosa, não apenas de um ponto de vista escatológico, mas de um ponto de vista do presente, de um ponto de vista das nossas ações e reações, de um ponto de vista da nossa mobilização como igreja e como crentes. Nós precisamos orar ao Pai e orar pelo Pai. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, o Senhor é o Deus sobre todas as coisas, e a minha oração é que esse reinado, esse senhorio, essa soberania seja estabelecido nesse mundo. Uma outra observação que nós precisamos entender, ou segunda lição que nós precisamos entender, é que, diferentemente do teor das orações de todas as religiões, e também do judaísmo naquele contexto, por isso que há uma diferença entre a oração de Jesus, a oração que Jesus nos ensina, e a oração que os discípulos aprenderam no contexto deles, é que Jesus nos ensina a nos relacionar com Deus como filhos se relacionam com o Pai. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. Ou seja, na oração nós precisamos reconhecer a paternidade de Deus e ao mesmo tempo a sua soberania. É o nosso Pai, mas está nos céus. É o nosso Pai, mas é dono de tudo, é criador de todas as coisas. É o nosso Pai, mas é soberano sobre o universo. Nós precisamos entender que quando Jesus nos dá acesso ao Pai, e nós nos aproximamos de Deus através da oração, nós precisamos entender que estamos falando como filhos falam com o Pai, só que de maneira reverente, de maneira temerosa, porque Ele é o nosso Pai que está nos céus, e Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele é santo. Isso é interessante, meus queridos. Tem muitas implicações aqui quando Jesus diz Pai nosso que estás nos céus. Por que, pastor, há implicações? Porque automaticamente nós estamos trazendo à tona quando chamamos Deus de Pai, e é isso que Jesus quer nos mostrar, que o nosso relacionamento só é possível, o nosso relacionamento filial só foi possível por conta dos méritos de Jesus, por conta daquilo que Jesus fez. Porque se Jesus não tivesse feito o que fez, se Jesus não tivesse se sacrificado, se Jesus não tivesse expiado os nossos pecados através do seu sangue, não havia relacionamento filial com Deus. Lembrem-se, a Bíblia vai nos ensinar lá no Evangelho de João que só há uma maneira da pessoa que é criatura se tornar filha de Deus. Qual é essa maneira? Jesus diz: aqueles veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o receber, deu-lhes o direito, a legitimidade, o poder de serem chamados ou de serem feitos filhos de Deus. Então, quais as características daqueles que
podem chamar Deus de Pai de fato? Pelo menos duas. São aqueles que creram em Jesus e o receberam como Senhor e como Salvador. É interessante observar o texto lá de João, porque se é necessário que eu receba Jesus e que eu creia no seu nome para que eu seja feito filho de Deus, significa que antes disso eu não era filho de Deus. Eu era uma criatura de Deus. Eu era alguém que foi criado por Deus, mas não que se relacionava de maneira íntima com Deus, porque essa maneira íntima de se relacionar só é possível pelos méritos de Jesus, por aquilo que Jesus fez. Só é possível porque Jesus rasgou o véu e nós cremos nesse Jesus e Ele nos substituiu. E aí é possível. Por isso que Jesus diz que a maneira correta de se orar a Deus não é apenas chamando Deus de Pai, não é apenas proferindo a palavra Pai, mas é estando na condição de filhos. E para estar na condição de filhos, é necessário ir até Jesus. É necessário reconhecer o senhorio e a salvação de Cristo, em Cristo. Então tudo isso está implicado aqui nesse primeiro versículo. Pai nosso que estás nos céus. Ele é nosso Pai. Mas o que implica isso? Ou no que decorre isso? No fato de que Ele é o nosso Pai, porque Jesus nos tornou possível a adoção desse Pai pelo seu sangue. Porque Jesus expiou os nossos pecados de maneira que Deus nos adotou como filhos. E aí nos relacionamos com o Pai com os mesmos direitos, com a mesma legitimidade com a qual Jesus se relaciona com Deus Pai. Lógico que em níveis diferentes, porque Jesus é o unigênito do Pai. Mas nós temos os mesmos direitos, porque Jesus os conquistou para nós. Meus irmãos, que coisa impressionante observar essa oração. Então vocês percebem que oração não é o meio de se obter coisas de Deus. A oração é um meio de se relacionar com o próprio Deus a ponto de obter mais dele mesmo sobre nós, do conhecimento dele, da intimidade com ele, da direção dele, da experiência com ele. Se nós não entendermos isso, nós sempre oraremos errado, ou nós não nos apropriaremos dessa ferramenta da maneira que nós devemos nos apropriar. A oração é um meio relacional. A oração se sustenta nos méritos de Cristo. A oração não muda Deus, mas muda a gente. E em mudando a gente, muda o nosso ambiente. Olha só que coisa impressionante. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Em outras palavras, que o reino dele se estabeleça, e esse reino nos mude, e esse reino, quando nos muda, muda tudo. Meus irmãos, isso é algo impressionante. Quando nós oramos a Deus, a oração é um jeito de mudar a história, não apenas a nossa história, mas a história das pessoas. Sabe por quê? Porque a oração, ou esse elo de ligação nossa com Deus, ou esse modo de se relacionar com Deus, de maneira que conhecemos mais a Ele e Sua vontade, e em conhecendo mais a Ele e Sua vontade, nos apropriamos disso e aplicamos isso. Você sabe o que vai acontecer? O reino de Deus chega, e o reino de Deus é evidenciado, e a vontade dele é cumprida, e à medida em que essas coisas acontecem, nós mudamos, porque depois que aprendemos, através da oração, através da palavra aplicada em oração, mudamos, a nossa família muda, o nosso ambiente muda, tudo
tudo muda. Mas observe, não é Deus que muda, porque Deus é imutável. A vontade dele estabelecida é que faz com que mude todas as coisas. Faz com que mude todas as coisas. A oração não muda Deus, mas muda a gente e muda o nosso ambiente. Muda o nosso ambiente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, que o teu reino apareça. Mas apareça como? Através de nós, quando nós cumprimos a vontade dele, e não quando nós queremos obter coisas dele. Esse é o teor da oração que Jesus nos ensina. Essas são as chaves. Então, quando nós oramos a Deus e nós nos colocamos como alguém que merece alguma coisa da parte dele, nós nos encaixamos perfeitamente no perfil dos hipócritas, denunciado pelo próprio Jesus. Aqueles que olham para aquilo que fazem, olham para as obras, olham para os próprios méritos e desconhecem, ignoram os méritos de Cristo que são pela graça. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, presta atenção nisso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Jesus está querendo dizer? Qual a chave ou o princípio que ele está querendo mostrar quando diz isso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você percebeu que ele diz não apenas Pai meu, mas Pai nosso? E não apenas pão meu, mas pão nosso? Você sabe o que Jesus está querendo mostrar? Que a oração não apenas implica num relacionamento com Deus, ou ao Pai, pelo Pai, mas uma oração ao Pai pelos outros, pela coletividade, pelo bem-estar do reino. Eu explico isso lembrando de uma história que um determinado pastor conta, de um fazendeiro muito rico que foi fazer uma longa viagem e ele chamou um dos seus empregados e disse assim: olha só, eu quero que você cuide bem da fazenda e eu vou lhe dar a autorização para comprar o que você quiser, para pedir o que você quiser, em qualquer loja, em qualquer lugar que você queira comprar. E aí você pode ficar à vontade, eu sou um homem muito rico e você agora está na administração de tudo. Você pode ir aonde você quiser e comprar o que você quiser. E aí esse homem foi embora, foi para essa longa viagem. Depois de muito tempo ele chega. Quando chega para sua fazenda, ele enxerga um quadro muito diferente daquele que ele deixou. Porque o quadro que ele enxerga logo no início da sua fazenda é de uma fazenda abandonada, é de falta de plantação, mas matos muito grandes. Ele, à medida em que vai entrando na fazenda, não vai vendo animais, não vai vendo colheitas, não vai vendo nada. E ele vai na sede da fazenda e ele vê tudo abandonado, tudo destruído. E à medida em que ele se desloca para a casa do empregado para saber o que foi que aconteceu, o que gerou tudo aquilo, ele vai percebendo que o quadro geográfico muda. Porque agora parece que está tudo ficando mais verde, parece que os animais estão em abundância, parece que há mais colheita, e ele vai se aproximando da casa daquele empregado, e ele vê um casarão, e ele entra e vê tudo novo, vê aquelas TVs enormes, e aí aquele fazendeiro
chama aquele homem e pergunta: mas rapaz, o que foi que aconteceu? Eu não estou entendendo o que foi que aconteceu. E aí aquele empregado diz: eu que não estou entendendo. Aconteceu. Não está falando sobre tudo isso que está aqui em casa? E aí ele falou: o que aconteceu? Por que você está com tudo isso e a fazenda está abandonada? Aí aquele rapaz falou: não se preocupe, eu estou com todas as notinhas aqui, e o senhor que mesmo que disse que o que eu quisesse comprar, o que eu quisesse pedir, eu pediria. Eu pedi tudo para mim. E aí aquele fazendeiro disse: não, mas quando eu disse que tudo que você pedisse, ou tudo que você quisesse, iria fazer, não era por você, era pela fazenda. E é justamente isso que Jesus nos ensina. Quando nós oramos, nós precisamos entender que a nossa oração deve centralizar Deus e deve ter em vista o seu reino. Por isso que o texto diz: Pai nosso, pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou no sentido de que nós não apenas desejamos ser supridos, nós não apenas desejamos que Deus nos supra em nossas carências, porque o pão nosso, Deus, nos dá hoje. Não apenas isso, mas que eu seja a padaria de Deus para a vida do outro. Porque não é o pão meu, é o pão nosso, é da coletividade, é do reino. Estou pensando não em mim mesmo, no meu egoísmo mais íntimo, não, estou pensando no reino de Deus. E a grande complicação de hoje em dia é que a oração errada é aquela oração que a pessoa pensa nela mesma, que leva em consideração as suas próprias necessidades, sem levar em consideração o reino, os outros, a coletividade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, Senhor, que eu seja suprido, mas que o reino de Deus seja suprido. Que o meu irmão seja suprido, que se eu tenho os recursos necessários para ser a padaria de Deus, que eu seja tendo em vista a tua santificação, porque santificado seja o teu nome, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor se evidencie, e se for para se evidenciar através da minha ação, sendo padaria de Deus para a vida do irmão, que seja. Por isso que o pão não é meu, o pão é nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em outras palavras, o que Jesus está nos ensinando é nos relacionar com Deus ao ponto de pedir a Deus que nos formate para que sejamos melhores em nossos relacionamentos, para que imitemos a Deus na maneira de perdoar a nós pecadores, de maneira que os nossos relacionamentos interpessoais sejam formatados a partir disso e sejam reflexo de Deus, da comunhão de Deus, da harmonia em Deus, da comunidade existente na Trindade. O que Jesus está nos ensinando não é apenas que Deus deve nos perdoar, mas que as nossas relações, ou os nossos relacionamentos interpessoais com irmãos, com família, com pessoas, sejam dotadas de características divinas, no sentido de que se Deus é um Deus que perdoa, que eu santifique o nome dEle, evidencie o nome dEle, perdoando uns aos outros. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que ele está dizendo, o que Jesus está nos ensinando, é que tudo gira em torno do nome de Deus ser glorificado.
Porque o que ele nos ensina a pedir é que, no contexto da nossa fragilidade em relação a nós mesmos, que somos tentados, e a tentação vem pela cobiça que nós temos, e nós somos emboscados, por assim dizer, pelo mal, o mal circunstancial, o mal dos inimigos que citei. E o que Jesus está dizendo, que nós precisamos recorrer a Deus em oração, no nosso relacionamento com Ele, para que sejamos munidos, sejamos blindados por Ele, a ponto de glorificar o nome dEle, não caindo em tentação e não cedendo ao mal que existe dentro de nós mesmos e ao mal que tentam nos fazer. É por isso que Paulo, lá em Romanos, ele vai dizer que só se vence o mal com o bem. Em outras palavras, só se vence o mal quando nós aplicamos a vontade de Deus, as orientações e as ordens de Deus nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Pois teu é o poder e a glória, o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, eu teria muitos outros pontos para evidenciar aqui, mas o que eu gostaria que você deixasse no seu coração é que a oração é imprescindível, da mesma maneira que a palavra é imprescindível. Porque se a palavra é Deus falando conosco, a oração é nós falando com Deus. Se a palavra é nós ouvindo Deus e as suas diretrizes, a oração é uma resposta comunicativa a esse Deus. E aí eu quero te perguntar, com que intensidade você ora? De que maneira você ora? Com quais motivações você ora? Com qual constância você ora? Porque se nós temos as ferramentas concedidas por Deus para vencermos essa grande jornada e nós não usamos, nós somos aquelas pessoas que morrem de sede com água no camburão. Nós somos aquelas pessoas que têm uma Ferrari na garagem, mas não se dispõe a colocar combustível. É inútil, é aparência. Mas nós precisamos nos apropriar das ferramentas que Deus tem nos concedido para que a gente possa vencer essa grande jornada. Se é difícil orar, saiba que não é fácil mesmo não, porque é uma luta contra nós mesmos. É uma luta mesmo, mas busque se disciplinar, busque vencer a si mesmo, busque tirar tempo para Deus, busque uma autodisciplina para fazer com que a sua vida de oração guie. Talvez você não consiga orar 5 minutos. Há pessoas, por exemplo, que dizem que elas começam a orar e vão lembrando de muita coisa, e vão lembrando de parente, e vão lembrando de pessoas, e vão lembrando de situações. Aí daqui a pouco, quando termina aquela lista mental, ela vai ver e percebeu que não ficou 5 minutos orando. Ela fala, meu Deus, só 5 minutos. Mas começa com 5, daqui a pouco 10, daqui a pouco 15 minutos. Mas se dedique à oração, se dedique à palavra de Deus, se dedique à oração, para que você vença e para que você prossiga nessa grande jornada, sem perdas emocionais, sem desânimos pela estrada. Ore, entendendo que o Pai é nosso, entendendo que a oração é uma maneira de obter mais do próprio Deus, e Deus se dá a nós nesse relacionamento. Ore, entendendo que a oração poderosa é aquela que nos move a submeter-nos a Deus. Ore, entendendo que a oração é imprescindível, pois evidencia nossa natureza espiritual,
Porque se ouvimos um dia Deus falando conosco através da palavra, e a palavra nos regenerou, a resposta natural é uma vida de oração. Essa é a resposta natural. Orem, mas não orem de qualquer maneira, não orem por motivações egoístas, não orem errado, não orem como o Tiago diz: vocês oram, mas vocês pedem mal. Orem, mas observem no padrão que nos ensina o que é oração na Bíblia. E aí, a partir daquilo que a Bíblia nos mostra sobre a oração, a gente vai aplicando e vai fazendo. Ore, entendendo que é um meio de se relacionar com o próprio Deus do universo. Ore, entendendo que o que sustenta a nossa vida de oração, ou nosso acesso ao Pai, não somos nós mesmos, mas são os méritos de Jesus Cristo. Ore buscando a santificação do nome de Deus. Ore ao Pai, mas ore pelo Pai. Ore e espere que Deus mude a gente, para que o ambiente mude junto com a gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe ricamente e que possamos fazer da nossa vida espiritual uma vida da palavra e uma vida de oração. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. E lembrando você que no domingo às 17 horas nós estaremos juntos aqui na igreja, no nosso culto presencial. Amém? Deus te abençoe.